Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Panorama Talks. Eu sou o Leandro Luiz e esse programa tem o patrocínio da Bradmex, a associação que representa as maiores distribuidoras de medicamentos de especialidades no país. E no dia em que a gente está realizando essa gravação, eu tenho a honra não só de receber esse convidado especial, mas também de completar 2 anos e meio de Panorama Talks. O primeiro programa foi ao ar em abril de 2021, e a nossa missão era muito clara, né? Trazer um pouco mais para o debate, para o centro do debate, esse mercado tão complexo, tão desafiador como o de especialidades, e muito necessário num país com as nossas características, com dimensões territoriais muito amplas e envelhecimento da população e, claro, né, patologias e doenças crônicas em muita evidência, né? Então, nada melhor do que ouvir especialistas e a gente está trazendo mais um hoje para comemorar os 2 anos e meio de programa. Estou aqui com Legal. César Bentin, muitos devem conhecê-lo dos tempos de IQVIA, né, como consultor, mas ele tem já milita no segmento de healthcare há muito tempo e hoje ele está em praticamente 3 frentes, né, 2 como professor, tanto da FIA como da SPM, em programas de MBA e pós-graduação em parceria com o Sindusfarma, e também atua como diretor consultivo na Bradmex, fazendo um trabalho importante de reposicionamento do segmento de distribuição. E eu quero agradecer ao César por aceitar o nosso convite e pela presença aqui no Panorama Talks. Bem-vindo, César. Leandro, eu que agradeço, super honrado com a presença aqui no Panorama, veículo tão importante, tão respeitado. A gente precisa se comunicar bastante, o papel que o Panorama faz é super importante, além do Talks, que bom, né? 2 anos e meio, já tem uma caminhada aí, conversaste com muitas pessoas, então, para mim é uma honra estar aqui. Vamos procurar nesse bate-papo aqui trazer alguma reflexão e algo que possa ser útil para as pessoas que vão assistir. Com certeza, vai ser um rico debate, não tenha dúvida. César, bom, é interessante saber, assim, o nosso programa já recebeu os diferentes lados, né, que envolvem esse mercado de specialty care, né? A gente já ouviu planos de saúde, Anvisa, distribuidoras, a indústria farmacêutica, e é interessante ter a sua visão também como consultor que acompanha e acompanhou esse mercado, né, durante os últimos anos, e entender um pouquinho, né, qual é o caminho, né? A gente com frequência ouve como principal barreira aí o pagar a conta. Essa é a dúvida mais comum porque a gente está falando de mercado muito de valor agregado elevado, que tem custos, né? E num país como o nosso, esses custos ainda geram uma bomba relógio, né? Então, a dúvida é sempre quem paga a conta, mas queria saber de você, o que você vislumbra aí no cenário desse ecossistema de especialidades nos próximos anos? Como é que você vê esse mercado atualmente? Legal. É assim, eu procuro olhar o mundo da saúde, né, de uma maneira, em 2 grandes blocos. O primeiro lado humano e o segundo lado, o numeral, vamos dizer assim. E uma coisa acaba levando a outra, né? Em termos, como você falou, né, pagar a conta que é um desafio, né? E existem várias reflexões muito importantes aí no mercado por vários especialistas e autoridades dizendo do subfinanciamento, do SUS, enfim, da cadeia de saúde como um todo, né? E não dá para tirar a razão de ninguém que está criticando essas situações. Mas quando a gente começa a analisar a aplicação de dinheiro na saúde, a OCDE analisa o mundo inteiro. E o Brasil, durante a pandemia, bateu praticamente 10% do seu PIB aplicado à saúde. Né, hoje recuou um pouco, né, dadas as necessidades do Covid, nós reduzimos um pouco, mas está na casa de 9, 9,2, 9,3 investidos em saúde, sendo que predominantemente são dispêndios privados, mas o setor público também tem uma parcela relevante nessa composição. Ainda do lado humano, é importante entender, a gente fala, né, do Brasil, extensão territorial monumental, um dos maiores países do mundo em termos de extensão territorial, a gente precisa colocar um pouco de concretude para a área da saúde. Então, nós já passamos de 500 mil médicos no Brasil, sem contar todos os outros profissionais de saúde que estão envolvidos diretamente no tratamento, no acompanhamento de milhões de pacientes. Inclui enfermeiros,
farmacêuticos, fisioterapeutas, professores de educação física, enfim, uma série de profissionais de saúde que estão trabalhando nos mais de 260 mil pontos de cuidados que o Brasil tem, entre clínicas, hospitais não, hospital eu tenho um número à parte aqui, que são 7.200 hospitais, sendo que 62% deles são hospitais privados e os outros 32%, 35% públicos. Então, nós temos uma infraestrutura, sem contar as farmácias, né, que são mais de 90 mil hoje no Brasil. Então, esse ecossistema é muito complexo e é muito difícil uma bala de prata para matar o tigre. Se você me perguntasse como resolve isso, no curto prazo não tem muito como. Talvez a gente consiga fazer as contas baterem, uma série de políticas que são discutidas. Teve o Congresso do CONAP, que foi um evento sensacional, anteontem e ontem, daqui em São Paulo, que se debateu várias dessas questões. Mas, a meu juízo, nós precisamos caprichar na educação para a saúde, para daqui 2 ou 3 gerações a gente ter uma consciência diferente das crianças hoje e no futuro no lidar com a sua saúde. Falar de aspectos de autocuidado, a consciência corporal, etc., tudo isso precisa ser. Mas isso pode ser futuro e não cabe a nós aqui debatermos sobre isso. Vamos falar o momento atual. Então, com essa pressão já estabelecida no setor público e no setor privado, parece que a conta não paga nunca, né? E o que tipo de medida que a gente precisa fazer para que, pelo menos, alivie as contas? De fato, nós precisamos trabalhar com o usuário, na ponta. Eu tive uma experiência de viver fora do Brasil, onde a responsabilização do paciente ou do cliente, ela se dá por coparticipação de todos os gastos feitos. Pode ser um caminho a ser debatido para um uso mais consciente do sistema de saúde como um todo. Já existem alguns indicadores dos principais hospitais do Brasil, dando conta do percentual de pacientes que poderiam ter sido atendidos fora do hospital, por exemplo, na farmácia, com alguns males menores que a pessoa vai até o hospital com qualquer tipo de incômodo, etc., e os médicos mesmos acabam entendendo que aquele caso poderia ser tratado num outro ambiente. Então, você percebe que aí já tem um trabalho muito grande de políticas públicas, de conscientização da população de como utilizar o sistema de saúde. E cada vez mais aplicar na prevenção, ou seja, na atenção primária, e deixando a complexidade média ou a mais crítica para salvar recursos, tanto humanos quanto financeiros, para que a gente possa andar para frente. Então, de fato, a despeito de todos os números que estão por trás disso que eu falei, tem um fator humano muito importante que nos liga a essa missão de fazer a conta fechar, mas, sobretudo, de ter pessoas bem atendidas, seja na farmácia, que poderia ser uma porta de entrada para o sistema de saúde, porta de entrada sim ou não, e mesmo nos hospitais, nos pronto-socorros, para o Brasil afora. É uma conta pesada, né, para se conviver, né, de fato, né? E você falou do modelo de coparticipação como uma saída interessante. Agora, voltando um pouquinho ao futuro que você projetou, né, principalmente pesando o lado humano, obviamente isso interfere diretamente no papel de cada cadeia, né? Cadeia de saúde, a cadeia farmacêutica. A gente vê a indústria cada vez mais focada na produção de inovação, né? Novos medicamentos, novas terapias, principalmente para as doenças de mais alta complexidade. Mas o caminho acho que passa também por essa proximidade com o paciente, né, na ponta final, né? Eu acho que ou no intraleito ou na própria casa. Como é que você vê o mercado, pelo menos no caso de especialidades, trabalhando isso? Quer dizer, isso está claro para o setor? Ou de que maneira ainda não falta absorver essa ideia com mais clareza? Eu entendo que está em construção. Por que eu digo isso? Vamos falar de adoção de novas tecnologias. As novas tecnologias, em geral, elas podem trazer um aumento de custo, o custo em si, isoladamente. Mas ele, muitas vezes, acabam trazendo um diferencial para o custo total do tratamento. Ou seja, os laboratórios farmacêuticos, principalmente, mas também as empresas de medtech, estão trazendo cada vez mais o componente de farmacoeconomia ou de health economia para pensando no paciente como um todo. Muitas vezes acaba viabilizando um tratamento por esse tipo de visibilidade que, sejam os pagadores do público ou privado,
acabam entendendo que o custo global acaba sendo mais efetivo. No mundo dos hospitais, cada vez mais o pagamento por efetividade e não por volume. Então, isso também vem crescendo bastante nesse segmento de especialidades ou no mundo hospitalar como um todo. E assim, de uma maneira um pouco diferente do que a gente vê no mundo das farmácias, a presença cada vez maior dos biosimilares, né, que tem uma dinâmica muito distinta dos genéricos. Ainda tem gente que confunde um pouco a dinâmica de um e de outro, mas a adoção cada vez maior de opções, né, e o biosimilar ele precisa fazer uma série de comprovações, indicação por indicação, de eficácia e segurança, o que é um pouco distinto do que a gente vê nas moléculas sintéticas, né? E também é uma outra opção, para que a gente tenha um acesso cada vez mais. E aí, Leandro, também, a questão da palavra, são duas palavras que eu acho que caminham muito juntas nesse aspecto, né? A primeira é a questão do acesso, né? Como que a gente garante acesso? E aí, por exemplo, a Bradmax tem um papel importante de no Brasil, com toda essa complexidade que eu falei de hospitais, de médicos, de centros de atendimento como um todo pelo Brasil afora, isso jogado numa equação pela nossa extensão territorial, eu poderia dizer que sem distribuição fica muito difícil você garantir acesso, né, por todos os pontos que você tem Brasil afora. Então, o acesso é alguma coisa que precisa ser discutida desde a pesquisa clínica do produto, passando pela viabilidade econômica dele e de financiamento dele. E, como eu estou dizendo, esses estudos de farmacoeconomia acho que vêm ajudando bastante a ter um entendimento mais ampliado sobre o que é possível ser feito para o paciente no fim do dia. E um segundo aspecto é a questão de produtos substandard ou produtos falsificados. Hoje mesmo tem uma notícia, não me lembro qual veículo de comunicação, que as autoridades europeias, né, na figura do EMEA, está preocupadíssimo com a explosão de falsificação de Ozempic. E veja que não é simples de falsificar Ozempic. E aí você precisa entender qual o nível de falsificação. Muitas vezes não é aquela falsificação grosseira, né? Muitas vezes algo diferente que é colocado para se burlar aquela tecnologia que foi feita. Então, essas duas coisas, né? O acesso, muito embasado por estudos de novas tecnologias, mas embasando a viabilidade econômica para que esse acesso aconteça de fato, seja pelo aspecto público ou privado, no âmbito de pagadores, e também a questão da segurança, porque quando você transporta uma carga desse nível, vamos dizer cadeia fria, por exemplo. Cadeia fria é assim, muito sensível, e qualquer tipo de distorção na temperatura daquele produto, você pode colocar em risco a vida do paciente na ponta. Então, são aspectos muito relevantes para a gente levar em conta quando nós falamos de acesso como um todo, que eu acho que é a grande palavra para que a gente possa estabelecer políticas cada vez mais vencedoras, né? César, você já começou, né? Já começou partindo para a pergunta que eu ia fazer na sequência. Eu acho ótimo, né? Isso mostra como o debate está bem encadeado, né? E como as saídas passam e realmente muito pela via da distribuição, né? Entender um pouco mais o papel dela. E como você enxerga hoje, né, as distribuidoras, elas estão conscientes do seu papel e o que você acha que é preciso mais investir em tecnologia, ou a questão está muito mais na consciência do seu papel dentro dessa operação, desse ecossistema? Sim. Às vezes eu imagino, faço uma analogia assim com a distribuição com o juiz de futebol, né? Se ele não é percebido, é que deu tudo certo, né? E se alguma coisa deu errado, veja durante a pandemia, né? Existiram alguns relatos aqui e ali sobre falta de produto, pontualmente aqui e ali. Mas durante toda a pandemia, o abastecimento de hospitais, de clínicas, de farmácias, etc., ele não parou. Ontem mesmo eu estava conversando com um conselheiro de um grande hospital e ele me dizia: nossa, como é que funcionou isso? As distribuidoras, como é que o remédio chegava no nosso hospital? E citou o hospital dele. Eu falei, sim, porque tinha uma distribuidora atendendo, pelo menos uma. Então, eu encontrei no setor da distribuição, assim como no varejo também, mas nós estamos falando especificamente de distribuição
no mercado hospitalar, né, ou no mundo hospitalar, ou no especialidades, como alguns chamam, um profissionalismo muito grande. Você, dentro da Bradmex, nós temos empresas de capital aberto, que têm um tipo de exposição ao mercado, mas mesmo as empresas de capital fechado também guardam uma responsabilidade muito grande. Eu acho que dentro dessas empresas há um comprometimento muito grande, não só durante a pandemia, mas no dia a dia, já com uma consciência de que aquele tipo de produto é vital para uma pessoa. Não que um outro medicamento mais simples, que é vendido em farmácia, isento de prescrição muitas vezes, tenha um valor menor, mas aquele ali pode ter uma criticidade que pode salvar uma vida, né? Então, isso eu tenho convicção de que está instalado entre esses distribuidores, e entendendo o papel deles, quanto é complexo. Tanto do ponto de vista de atingir um hospital completamente fora de um eixo mais urbano, mais adensado, como no próprio centro adensado, onde o acesso muitas vezes é complicado por uma série de razões, né? Mobilidade complexa, violência muitas vezes, etc. A despeito de tudo isso, se você fizer uma pesquisa com os hospitais hoje, há um nível de satisfação bastante elevado com o nível de serviço estabelecido. E também um contato diário com as indústrias, né, para o abastecimento, é o produto certo, para a pessoa certa, na hora certa, sem distorções, no preço mais justo possível, aí, dadas as características de cada mercado ou cada classe terapêutica que você está envolvido, né? Com certeza. E voltando um pouquinho para o modelo de coparticipação, esse é um desafio num país repleto de desigualdades, em que você tem uma parcela da população, parcela considerável, com lacunas de acesso, naturalmente dependente do poder público, enfim. Como é que se trabalha essa equação, né? Claro que em curto prazo você já deixou claro que é muito difícil resolvê-la, mas no médio prazo pode ser um caminho. Como é que se resolve a coparticipação desse modelo? Eu acho um modelo extremamente interessante, absolutamente passível de reflexão, mas como trabalhar essa dicotomia entre dividir o gasto, mas pensando também nessa questão social, hein? Yeah. Eu acho assim, é, como eu disse, né, por mais que a gente fale de médio e longo prazo, um dia esse médio e longo prazo chega e vira presente. Então, se você não tomar medidas hoje, esse longo prazo, uma hora vai chegar e você vai dizer, nossa, não andamos nada. E, de fato, o nosso sistema de saúde ele vem avançando. Se você pegar uma fotografia dos últimos 50 anos, dos últimos 30 anos, desde a criação do SUS, logo depois da nossa Constituinte de 88, há uma série de avanços, mas nós estamos falando de saúde, que é algo muito crítico, né, muito polêmico, muitas vezes nas discussões acaloradas de debates políticos, etc., né? Mas colocando tudo isso de lado, eu entendo que a gente precisa se inspirar um pouco em quem já fez algumas coisas, porque quando você vai olhar os sistemas pelo mundo, é muito difícil de você traçar um paralelo com o modelo que o Brasil adotou. Então vamos lá, vamos olhar o mercado americano, muito difícil, porque o mercado americano ele é predominantemente, se não quase que majoritariamente, privado. Existe uma série de problemas por isso, que os próprios antigos presidentes, Obama, o Biden hoje em dia, procuram endereçar. Não é fácil. Veja que nesse dado de 9% que nós usamos no nosso PIB, nos Estados Unidos é quase 17%, 18%. E é um ponto fora da curva no mundo inteiro. Aí você vai para a Europa. Talvez, né, você vai para a China, que é um país também grande como o nosso, a Índia, é ainda mais diverso da nossa realidade. Você vai para a Europa, a grande questão é o volume de pessoas, né? Nenhum país na Europa isoladamente tem a quantidade de habitantes que nós temos, então pode causar um bias aí. Mesmo assim, é possível pegar algumas inspirações, como o nosso SUS ele foi muito inspirado no NHS, em inglês. São inspirações. Eu tive a oportunidade de viver em Portugal durante 3 anos. E ali a coparticipação existe. E veja, é um país que convive com o sistema público e privado, verdade, são 10 milhões de habitantes, uma complexidade muito diferente, mas qual é a inspiração? Eles colocam na Constituição portuguesa que o acesso é preferencialmente gratuito. Ou seja, eles procuram, com esse preferencialmente gratuito,
formas de equilibrar o acesso para as pessoas que não têm e com aqueles que podem contribuir com algo mais. Então, só pegando o setor privado, que eu tive alguma experiência por usar o serviço privado lá. Você paga um valor anual, e aí, às vezes que você vai acessar o sistema de saúde, você faz um pagamento. Eu fui para o pronto-socorro e, no final, teve lá 3 euros a consulta, 4 euros o exame, 2,50 euros o raio-x, saí lá com uma conta, sei lá, 12, 15 euros, eu tive que co-participar. O plano de saúde pagou a outra parte, e eu paguei uma parte. Estudar esse modelo, como poderia ser aplicado no Brasil. E é sempre, ele vem revestido, e precisa ter o timing também, né, Leandro? Porque se você faz isso perto de eleições, sempre o debate fica contaminado e aí as paixões, etc., os discursos aumentam e a gente perde um pouco da serenidade da discussão, porque, na verdade, esse tipo de caminho, ele visa atender mais pessoas, atender melhor. Né? E como você disse no começo da conversa, de que a gente pague a conta. E são alternativas que a gente tem de viabilizar um sistema que é crítico para todos nós. Né? O caminho está bem traçado, né? Eu acho que esse é o... E, claro, né, conscientizar cada elo da cadeia sobre o seu papel dentro desse... Exatamente, isso é uma coisa importante, porque quando a gente vai olhar um medicamento ou um produto não medicamento que é utilizado no canal institucional ou no mundo hospitalar ou no specialties, ele tem um caminho e cada um deles tem um papel, até chegar no papel do enfermeiro que vai utilizar aquele produto ou aquela solução para efetivamente cumprir a missão pelo qual aquele produto foi concebido, que é na veia do paciente. Qual é o papel de cada stakeholder desse? A indústria produzir da forma de maior qualidade possível, mais acessível possível, a distribuição de pegar esse produto aqui, colocar no momento certo, na hora certa, nas condições certas, para que o hospital possa fazer o seu atendimento. Mas todo mundo tem que estar engajado para que aquela pessoa que está fragilizada na cama receba essa solução da forma mais acolhedora possível, porque aquela pessoa está precisando de cuidados. Mais ou menos intenso, mas ela está precisando de cuidados. Então, toda essa cadeia, se fala muito, né? Tem muitas teorias, mas indo muito objetivamente, o produto é produzido aqui e ele precisa ser aplicado aqui. E esse caminho mapeado, onde é que estão os gaps de processos até para que isso aconteça de uma maneira mais acessível possível para que as contas comecem a fechar. E aí nós temos um sistema, se discutiu no Congresso da ANAP, por exemplo, dados em saúde, é muito quebrado. Né? Acho que foi um dos secretários do Ministério da Saúde que estava dizendo que o DataSUS, os sistemas de coleta de informação para atenção primária, ele está instalado em mais de 5 mil municípios. Ainda se precisa avançar nos sistemas voltados para média e alta complexidade. É um caminho. Nós precisamos... Quem vive sem analisar dados hoje? Especialmente no setor de saúde. E isso é um desafio que não é Brasil, isso é um desafio global. De quem é o dado? O dado é da pessoa, mas quem armazena esse dado? Então é muito complexo, mas a gente precisa encarar esse tigre de frente e resolver para que... E é um ponto, Leandro, do meu ponto de vista, importantíssimo. A gestão de dados em saúde é muito importante. Uma vez eu estava com um consultor aqui, canadense, e eu fui numa farmácia e fiz uma compra do medicamento. E apesar de eu ter apresentado a receita para o balconista, esse consultor, que é canadense, ele falou, nossa, mas ele não te registrou. Porque eu fiz a compra, né, eu recebi o produto, fui no caixa, paguei, etc. Eu falei, mas por que você está falando isso? Ele falou, não, porque algum sistema público ou privado precisaria rastrear o teu tratamento, seja agudo ou seja crônico. Então, a identificação e o acompanhamento é fundamental, e esse dado precisa ser meu. Não é do plano de saúde A, do governo B, ou do laboratório de análise clínica C. O dado é meu, precisa estar concentrado. Fácil de falar, difícil de fazer.
né? Mas eu acredito que a gestão de dados, começando aqui pequenininho, na pequena célula de um cidadão brasileiro, isso ir se consolidando nos diversos players, mas no final do dia é o meu dado. E quando um médico em qualquer serviço de saúde abre o meu prontuário, ele já sabe que eu tomo o produto A, crônica ou agudamente, que eu já tive tal cirurgia, etc. É sonho isso, talvez no futuro a gente tenha isso aplicado no Brasil como um todo. Talvez nenhum país do mundo tenha isso, seja uma utopia. Mas o que seria de nós sem utopias, né? O ser humano vive de utopia. E aí você coloca um objetivo e persegue ele. E temos uma missão para ser feita, e na área de saúde me parece urgente a gente começar a fazer alguma coisa nessa direção. Dados em saúde, principalmente para quem trabalhou na equipe até outro dia, né? A gente entende como que isso é crucial no mundo inteiro, porque a equipe vai desde dados clínicos, né? Por exemplo, os estudos da Coronavac no Brasil para apoiar os dossiês, né? Para a validação da Anvisa, a Coronavac foram desenvolvidos pela equipe. Então, começa ali e vai até os dados de venda do genérico pelos interiores do Brasil afora, só que isso multiplicado pelo mundo. Então, uma riqueza de dados muito importante, mas é parcial. Quer dizer, eu estou falando de coisas, né? Estou falando de produtos, etc. Aqui nós estamos tratando outra coisa, é o paciente, é o ser humano, é o consumidor, dê o nome que você quiser, mas aquela unidade, aquela pequena célula, ela precisa ter o banco de dados dela para que ela seja atendida em qualquer lugar de uma maneira mais perene do que é hoje em dia. Certeza. Toda a estratégia começou como uma utopia, pode ter certeza. E a gente tem Não que é? levar isso à frente. Não tem outra alternativa. Precisamos pagar a conta, mas principalmente pensar no acesso, né? O acesso é o lado humano e é o que vai prevalecer. César, o debate poderia se prolongar por muito mais tempo, Claro. né? Mas né, vamos comemorar os 2 anos e meio de Panorama Talks e só tenho que agradecer essa tua contribuição e, claro, nossas portas seguem abertas e esperamos novidades aí nesses projetos aí com a Bradmex. Vamos ver boas novas aí Claro, pela frente, com certeza. claro, claro. Vamos nos conectar cada vez mais para, dentro do que for possível para distribuição, agregar ainda mais valor para essa cadeia tão cara, tão importante que é a saúde. Eu queria super agradecer, mais uma vez honrado de participar aqui, principalmente pela data, né, 2 anos e meio, mas sobretudo pela importância desse tipo de bate-papo. Pode parecer alguma coisa trivial, etc., mas gera muito conteúdo e gera muita reflexão. Que tal, daqui a algum tempo, a gente não faz um Panorama Talks com 3 ou 4 especialistas para fazer um debate, uma coisa mais ampla, né? Então, fica aí uma ideia para ser desenvolvida. Legal. Juro que eu pensei nisso enquanto a gente conversava aqui, mas a ideia está dada, né? Só, Legal. só temos que agradecer também. Obrigado, César. Um Leandro, abraço. super obrigado. Obrigado aí, equipe da Panorama Talks. Um abraço. Valeu. Abraço. Obrigado a todos vocês por acompanharem mais uma edição do Panorama Talks. E fica aqui uma dica. Acesse esse e outros vídeos no nosso portal, panoramafarmaceutico.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative as notificações e também não deixe de acompanhar nossos conteúdos pelas redes sociais e grupos de mensagem no WhatsApp e Telegram. Grande abraço.